Amado, eu quero ler novamente o texto de João 14, Evangelho segundo João 14, do 1 até o 6. Você já tinha marcado aí na tua Bíblia, nós vamos ler novamente. Jesus conforta os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado Deus, eu te peço, Deus querido, que nos conduza, Senhor, pela tua vontade, pelos teus caminhos que são soberanos, que são muitas vezes, Pai, ocultos. Nós muitas vezes não sabemos por onde o Senhor pode nos conduzir. Não sabemos de onde o Senhor tira as soluções, mas nós sabemos que Tu pode todas as coisas. E a Tua palavra, Senhor, é soberana sobre as nossas vidas. Por isso, coloca agora no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria, antes de nós meditarmos em algumas coisas aqui, ler um outro texto da palavra de Deus. Queria que você, alguém sabe aqui, decor, um versículo apenas, de Atos 16:31. Quem aqui sabe decor? Esse mesmo. Isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Depois nós vamos voltar ao texto de João. Crê no Senhor Jesus e será salvos tu e tua casa. E alguém pergunta talvez, mas a conversão ou a salvação, ela não é individual? Mas se você, irmão, ler o contexto deste versículo, você vai ver que assim como foi falado para esta pessoa individual, também foi falado para os da sua casa. Você pode ver no versículo 32, um versículo depois, eles também falaram para os da sua casa. Falaram também de Jesus. Falaram individualmente a todos, inclusive para os da sua casa, né? Então, alguém pode ler o 32? Então, foi pregado para individualmente, mas foi pregado também para os da sua casa. Então, mas aqui diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Amados, volta para aquele texto de João 14:6, 14 de 1 ao 6. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. João 14:6. Amados, você crê nessa promessa de Jesus? O que Jesus disse? O que ele nos promete aí nesse texto, amados? O que ele nos promete? Você sabe que houve uma pergunta. Veja só o versículo 6 por enquanto. Diz assim: Eu sou o caminho. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se ele disse: Respondeu-lhe Jesus, então houve uma pergunta. Ele está respondendo. O que Jesus perguntou para eles? O que Jesus perguntou? Tomé fez uma pergunta a Jesus, e aí respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que foi perguntado para Jesus? Como podemos saber qual o caminho? Ou não sabemos para onde tu vais. Mas qual é a promessa que Jesus estava dando aos discípulos ali? Preparando o caminho, preparando o lugar, preparando para nós uma morada, um lugar. Muito bem. Vou fazer uma outra pergunta. Você crê nisso? Sim ou não? Atos diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo. E aqui ele faz uma grande promessa e ainda fecha, né, até onde nós lemos, pelo menos, dizendo assim: olha, não tem outro meio de ir lá. Tem outro meio. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, não vai a Deus, se não for por mim. Bem, amados, né? Fiz grandes questionamentos, fui para lá, voltei para cá, apenas para dizer uma coisa para os irmãos. Queria trabalhar nessa noite, amados, sobre essa palavra, crer. Muitos irmãos dizem assim: eu creio.
Irmãos, eu estava vendo lá em Guaíba, trabalhei essa semana lá, dando uma mão lá para os irmãos de Guaíba, uma grande bênção, né? Trabalhar lá, evangelizando, né? Entramos no Morada da Colina, subimos, descemos, grande bênção. A gente aprende, irmãos, aprende grandes coisas, né? A gente vê tantas vidas destroçadas, né? Vidas que estão precisando realmente ter um encontro com Jesus, e Jesus providenciou esse encontro. Mas o que me chamou a atenção, amados, foi uma senhora, e eu bati palmas em frente da casa dela, né? Sempre era grupo de quatro pessoas, né? 2 de um lado da rua, 2 do outro, e todos os dias da semana tinha 30, 40 pessoas se colocando à disposição, uma igreja muito ativa. E uma senhora, irmãos, foi a que mais me chamou a atenção. Ela, bati na casa dela, perguntei, olha, nós somos da Igreja Batista, nós estamos fazendo aqui um censo religioso e estamos abrindo uma nova igreja aqui no seu bairro. Queria fazer algumas perguntas para a senhora pode responder? Posso. Tem uma Bíblia em casa? Tenho. A senhora lê? Leio. Já faz mais de 2 anos, lembro bem assim, mas é bastante tempo que ela estava lendo. Eu disse, muito bem. A senhora crê em Jesus? Creio. Até aí tudo bem, irmãos, tá? Mas daqui a pouco, sabe o que ela me disse? Eu disse para ela assim, e quando a senhora morrer? Ela tem certeza para onde a senhora vai? Morreu, acabou. Diz ela para mim. Morreu, acabou. Tem certeza que a senhora crê nisso? Amados, ela crê em Jesus. Então, o crer, amados, é isso que eu queria falar nessa noite. É crer em Jesus. E se você perguntar aí pela rua, irmãos, levanta a mão aí, quem crê em Jesus? A multidão vai levantar a mão. Todos creem. Creem em Jesus. Mas, amados, crer em Jesus vai muito além de acreditar nele. Vai muito além de apenas ter ouvido falar dele, ou ter lido sobre ele. Vai muito além. Por isso eu queria ver nessa noite, amado, 3 coisas que envolvem o nosso crer. Primeira coisa, amados, nós não podemos crer naquilo que não conhecemos. Temos que conhecê-lo. Temos que buscar conhecimento para crer. Ah, mas então crer é conhecer outras coisas que nós vamos ver depois. Mas você não pode dizer que crê, amado, naquilo que você não conhece. Você precisa conhecer. Você precisa ter experiências com Jesus. E você vai crer em Jesus. Em certa ocasião, Jesus indagou seus discípulos sobre o que as pessoas estavam falando a seu respeito. Quem diz os homens ser o filho do homem? Mateus 16, 13, essa passagem. E eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, outros generalizam, achando que o Senhor é um dos profetas. Quem era Jesus? Conheciam ou não conheciam? Aí Jesus chama eles assim, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E jogou agora a batata quente para as mãos dos discípulos. Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Conhecer o Senhor Jesus, amados, realmente nos faz crer nele. Mas nós temos que conhecer. E como é que se faz para conhecer o Senhor Jesus, amados? Intimidade com ele. Intimidade com o Senhor Jesus. Aí nós podemos conhecer. Em toda a história nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Ele é tão importante e foi tão influente na história que o próprio tempo cronológico é dividido em antes de Jesus, depois de Jesus, depois dele. Então, amados, para nós crer em Jesus, temos que nos aproximar dele. Ninguém conhece alguém de longe. Ah, eu ouvi falar, lá em São Paulo, no Rio, lá não sei aonde.
precisa ir lá, se aproximar, tocar, sentir, ter o cheiro dele. Aí você tem intimidade com ele, vida com ele. Você pode crer nele. É saber ouvir a sua voz. Quando o Mike me liga, eu sei que é ele. Mike, eu tenho intimidade com ele. Conheço a sua voz. Nós temos que, para crer em Jesus, amados, nós não podemos crer naquilo que nós não conhecemos. Temos que conhecê-lo. Buscar esse conhecimento, amados, de Jesus. Não o Jesus histórico, o Jesus que eu ouço falar, mas o Jesus que me tocou. Segunda coisa, amados, que faz parte do crer, nós não podemos crer sem confessar o seu nome. Nós só podemos crer nele se confessarmos o seu nome. Isso é fácil. Confessar o nome de Jesus é fácil. E se com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia nos ensina assim. Para nós, amados, crer realmente em Jesus, nós só poderemos crer se confessarmos o seu nome. O passo inicial para iniciar um relacionamento com Jesus, com Cristo, é confessá-lo o meu Salvador. E é, sim, meu Salvador. Mas como é que se faz isso, amados? Se confessa Jesus como Salvador. Eu posso chegar aqui e dizer, não, Jesus é meu Salvador. É meu Salvador. Vou dizer para vocês, como que vocês vão saber se eu estou falando a verdade ou se isso não está partindo do meu coração? Jesus sabe. Sabe. Se eu estiver mentindo com palavras, Jesus sabe. Mas, amados, minha vida confessa Jesus. Ou não. Sim ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a vida confessa Jesus. Essa atitude nos leva a compreender e amar ainda mais a sua palavra. Uma confissão autêntica é sempre acompanhada de uma disposição para obedecer a ele. Frutos, amados, mostram da onde, ou como é a árvore. Lamentavelmente, há pessoas que leem a Bíblia apenas para aumentar o seu conhecimento. A palavra de Deus mesmo nos adverte a respeito desse comportamento, o qual não passa de um mero engano. Em Tito 1,16 lemos assim: confessem que conhecem a Deus, confessam que conhecem a Deus, mas negam suas obras. Eu posso confessar Jesus, amados, com a minha boca, mas eu tenho que mostrar com a minha atitude. As atitudes precisam confessar Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e saber, olha, aquele lá, não, ele tem Jesus, confessa Jesus ou não? Há muitos, amados, isso é muito normal e comum acontecer, e muitos, quando você faz um apelo, eles levantam a mão. Para Jesus. Você aceita Jesus? Aceito. Às vezes, amados, ali ele está só confessando Jesus. Ele ainda não entendeu. Ele ainda não sabe o que está fazendo espiritualmente. Está sendo sincero. Depois, amados, ele ali está confessando a Jesus. Mais para frente, pouco mais para frente, ele vai entender o significado disso e vai crer em Jesus. Vai crer em Jesus. Só através de Jesus é possível receber perdão dos pecados e ter acesso a Deus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 a 11.
Por último, amados, nós só podemos crer e obedecermos. Muita gente, amados, que crê em Jesus, Ele é meu Senhor, mas Senhor, amados, tem autoridade sobre o seu servo. Só podemos crer no Senhor Jesus e dizer, eu creio, se nós o obedecemos. Se lhe obedecemos, realmente Ele é o nosso Senhor, senão, não. Tem gente que diz, olha, eu entrego sim minha vida a Jesus, entrego, mas eu vou comandar minha vida. Pode até não falar, mas sua consciência é assim que procede. Nós precisamos, amados, crer em Jesus e obedecer. As promessas, amados, elas não se tornam reais na nossa vida se nós não obedecermos. Jesus dá todas as instruções para que nós possamos obedecê-lo ou ser contemplado com as promessas de Deus. Mas nós precisamos obedecer. Eu penso, amados, que esta parte é a mais difícil para o cristão. 3 coisas para crer. Né? A primeira é conhecê-lo. Se não conhecê-lo, como que a gente vai crer naquilo que não conhecemos? Temos que conhecê-lo. Segunda, amados, é confessar, né? Palavras, boca, com coração, com obras. E a última, amados, é obedecer a Jesus. Por que, amados? Que é tão difícil obedecer a Jesus? Às vezes, amados, Jesus nos dá algumas incumbências muito fáceis, muito normais. Mas quando Jesus nos pede algo, às vezes, amados, difícil, e que para tirar de nós rasga a carne, às vezes a gente não quer. Não, isso não. Isso é chamado, amados, renúncias. Renúncias. Isso, amados, quero dizer uma coisa para vocês. Ele nos pede todos os dias. Isso é obedecer. Renunciar é obedecer. Ele diz, olha, pegue a tua cruz a cada dia. Não diz assim, olha, de vez em quando dá uma revisada na tua cruz lá, tira o pó. Ele não fala isso. Ele diz, pegue a tua cruz a cada dia e siga-me. Isso é renúncia. É renunciar, amado, aquilo que nos faz separarmos de Jesus, que nos faz realmente não obedecer. Amados, quando nós renunciamos aquilo que Jesus quer que nós renunciamos, nós vamos adquirindo virtudes. Jesus quer que nós tenhamos. Quando nós vamos renunciando, amados, coisas que Jesus nos pede, nós vamos sendo moldados. Isso é obediência. Quando nós renunciamos, que nós pegamos a nossa cruz, nós somos sendo transformados. Isso chama-se santificação. Por isso, amados, essas 3 coisas envolvem o crer. Uma pessoa chega pela primeira vez na igreja, ou 2, 3 vezes, e que se faz um apelo, amados, temos que exigir todas essas coisas dela. Deus não vai exigir todos, né, esse conhecimento, todas essas coisas que precisam. Deus já está lendo o coração daquela pessoa, dizendo, é minha. Ela se manifestou. Ela se declarou para mim. Ela abriu o coração. Ela ouviu o meu chamado. Pronto. Essas coisas, Jesus vai ensinando. Jesus vai colocando no coração dela lentamente. Aconteceu assim comigo. Aconteceu com você. Mas, irmãos, Deus cobra muito mais daqueles que já estão há muito tempo caminhando ao lado dele. Ele cobrou muito dos discípulos, amados. No começo era uma coisa. Mas Jesus foi ensinando os seus discípulos. Aprendam comigo, vou ensinar vocês a orar. Vou ensinar vocês a perdoar. Vou ensinar vocês a fazer tudo isso. E foi ensinando. Isso, amados. Chega um certo tempo da nossa vida, amados. Nós temos que saber essas coisas e praticar. Crer. Não há diferença de um crer para um novinho na fé, para um antigo, amados. É o mesmo crer, mas
Deus sabe. Deus sabe como trabalhar isso. Não sabemos, mas Deus sabe como trabalhar isso. Um crente mais antigo, ele vai ser muito mais cobrado. Um crente que tem, né, liderança na igreja, ele vai ser muito mais cobrado. Mas necessário, amados. É necessário que a gente compreenda essas coisas. Nós não somos mais novinhos, né, na fé, nós somos maduros, ou pelo menos éramos para ser. Nós precisamos ter em nossa mente, amados, inconsciente, crer em Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou, algumas versões diz assim, correrão do seu interior. Amados, quando a gente crê em Jesus, verdadeiramente, quando a gente conhece Jesus, quando a gente obedece Jesus, quando a gente confessa Jesus com a nossa vida, do nosso interior, o Espírito Santo flui. O Espírito Santo faz verter vertentes que abençoam. Estamos, né, a um rio, Senhor. Cantamos essa música bonita. Amados, muitos rios estão secando. Secou. Precisamos, amados, fluir. Mas estou desanimado, estou cansado. Busque. Busque buscar. Nós cremos. Por que então que a gente diz eu creio? Nós temos que buscar. Para nós fecharmos aqui, amados, nós vimos que para realmente dizer que nós cremos, nós temos que conhecer Jesus. Conhecê-lo intimamente. Também nós precisamos confessar Jesus na nossa vida. Também precisamos obedecer a Jesus. Crer tende a nos levar a uma convicção, amados. Só dizer que crer basta. Nós temos que crer, fé, tem que nos levar a uma convicção. E uma convicção, amados, tem que nos levar a uma ação. Não adianta dizer assim, eu creio, eu tenho convicção. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, amado. Posso ser a pessoa mais santa do mundo. Se isso não beneficiar o meu próximo, não vale de nada. Eu não aprendi ainda o que é crer em Jesus. Eu posso me esforçar, pecar o menos possível. Eu posso buscar santidade, intimidade com Deus todos os dias. Isto não for para o bem de alguém, e isto não beneficiar as pessoas do meu lado, não serviu para nada. Só para mim. Mas não serviu para o padrão de Deus, que é o amor. Crer é ser levado pelo Espírito de Deus às coisas grandiosas que jamais nós alcançaríamos. Coisas que muitas vezes não sabemos, amados, não conhecemos. Jeremias 33:3, o que diz lá? Alguém pode ler para nós? Bem, crer é ser levado pelo Espírito de Deus a coisas grandiosas que jamais nós alcançaríamos. Nós cremos, Deus nos leva para grandes coisas. Crer é adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, amados, todos o adoram. Mas quando diz assim, olha, em espírito e em verdade. Amados, quando começa a acontecer coisas à nossa volta, os verdadeiros adoradores somem. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23 diz assim: uma mulher indagando Jesus, dizendo, olha, onde é que eu devo adorá-lo, Jesus? Ah, na parte sul, é lá na parte norte, havia uma divisão. No templo, não é no templo, perguntando para Jesus, diz assim, olha, o tempo chegou e não é lá nem aqui. Disse assim para a mulher, ele disse bem assim, ó, João 4:23, disse assim, mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Senhor Jesus, sabemos que para Ti todas as coisas são possíveis, Senhor. Por isso, que nessa noite, Deus, Teu chamado foi ouvido, Senhor. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Que nenhum passo, Deus, eu dê em a Tua direção. Meus irmãos que nessa noite, Deus, estão abrindo o coração, Pai, para tratar suas feridas, Pai. Para tratar, Senhor, do seu pecado. Para tratar, Senhor, nessa noite do orgulho. Para tratar nessa noite das suas mágoas, das suas dúvidas, das suas limitações. Talvez, Senhor, das suas desilusões. Ou talvez até de outras coisas, Senhor, que Tu sabe, Pai. A igreja está diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu não abandona a Tua igreja, Tu não abandona, Deus, aqueles que realmente te entregam a Ti, Deus. Nessa noite, Deus, Tu nos chamou para atentarmos, para realmente crermos, Pai, porque Te conhecemos, Pai. E se ainda, Deus, falta Te conhecer mais, Pai, nos dá, Senhor, esse entendimento, nos dá vida contigo, Senhor. Nos dá intimidade, Senhor, contigo a cada momento, para não vacilarmos, Pai, para não andarmos, Pai, errantes. Não temos mais tempo para errar, Senhor. Queremos ser um rascunho, Deus. Queremos ser, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. Que adore em espírito e em verdade, Pai. Queremos fingir ser crentes, Pai. Não queremos, Pai. Queremos ser crentes verdadeiros, Pai. Crentes que realmente, Pai, se coloque, Pai, à Tua disposição. Crentes que te confesse, Deus, a sua vida. Crentes que realmente te obedeçam, Senhor. Crentes que realmente se comprometam contigo, Deus. Isso, Pai, te peço nesta noite, meu Senhor. A Tua igreja em Tuas mãos, Pai querido. Deixa o inimigo, Deus, destruir, Pai, aquilo que, Senhor, sido construído com muito choro, com oração, Senhor. Aquilo que tem sido construído, Deus, com tanta dedicação, Pai. É um Deus poderoso, é um Jesus amoroso, Senhor. Sempre dá tempo, Senhor. Sempre dá segunda chances, Deus. Sempre dá, Senhor, um renovo, Senhor. Por isso, Deus, que nós estamos orando nesta noite, Senhor. Entregando nossa igreja em Tuas mãos, Pai. Mas, acima de tudo, entregando nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Muito obrigado, Deus. Porque Tu é um Deus que se importa. É um Deus que sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, nossos pecados, das nossas crises, das nossas tristezas. Tudo nós queremos derramar hoje no Teu altar, Senhor. Que rio, Deus, possa voltar a fluir, Senhor. Nosso rio, Senhor, possa derramar do Teu Espírito, Pai. Precisamos, Pai. Necessitamos, Pai. Clamamos, Pai, pelo Teu Espírito entre nós. Precisamos, Pai. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus.